Sim, meus amigos, hoje nesse canal a gente vai falar de novo sobre Aster. Tô de boa. Vai diminuir a dor. Eu gosto da dor. E como deu pra ver, esse vídeo tá um pouquinho maior, porque a gente vai falar do segundo filme e do terceiro juntos. Eu assisti os dois de uma só vez, numa noite, e eu preciso falar sobre os dois juntos agora. E como vocês já sabem, aqui no canal a gente tá numa jornada pra conseguir achar o pior filme de todos os tempos. A gente já falou sobre Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, teve até o filme do Sim o Pooh aqui. A gente já falou sobre todo tipo de doideira nesse canal. Porque assim, vocês que viram esses vídeos e conhecem essas sagas, sabem que isso acontece bizarrice e loucura nesses filmes. E já que a gente tá falando de loucura, eu vou fazer uma loucura e vou aparecer pra falar com vocês cara a cara, que é uma coisa que eu nunca faço aqui, mas pela Insider tá valendo. E eu tô aqui pra falar que a Insider tem produtos maravilhosos, como essa camisa aqui que eu tô usando, que serve pra todas as ocasiões. Vocês podem sair, podem passear, podem ir pra academia, podem correr, ela topa qualquer parada. Porque essa camisa tem uma tecnologia que faz com que ela se ajuste perfeitamente no corpo e ela não desbota. E pra mim, que moro num lugar quente pra cacete, ela é perfeita porque ela não fica com odor de suor e nem nada. E aí tu me pergunta, dá pra melhorar? É claro que dá pra melhorar, porque chegou a Black Friday da Insider. E com o meu cupom, Canal Devaneios BF, vocês têm 15% de desconto. E a maior loucura de tudo isso é que se tu usar o cupom junto com os melhores preços do site, tu vai conseguir até 40% de desconto. Então loucura mesmo é ficar fora dessa. Entra no link da descrição e garanta já o seu desconto. Dito isso, obrigado Insider por apoiar o canal e bora de volta ao vídeo. Como esse vídeo aqui é sobre o segundo e o terceiro da saga, eu tenho que te avisar que já tem o primeiro vídeo aqui falando sobre o primeiro filme da saga. E vai lá dar uma olhada, porque se tu perdeu um detalhe dessa história, tu não consegue acompanhar. Sério. Não é sério, né? Dá pra acompanhar sim, mas assim, assiste o primeiro vídeo, porque tá legal demais. Fora que, por que tu começar a história pelo segundo filme? Não faz sentido. Então, assiste lá e depois volta aqui. Mas pra resumir, esse cara aqui é o Harry Styles. Ou era pra ser, porque aqui ele se chama Hardin. E junto com essa menina aqui, que se chama Tessa, eles formam o pior casal de todos os tempos. E de início, bora logo ver a sinopse aqui, que tem duas linhas. Tessa passa por dificuldades em sua relação com Hardin e encara um dilema que pode mudar a sua vida. Quem diria que ela ia ter problema com Hardin? Quem diria, né? É sério, esse filme aqui é só sobre os dois sendo completos idiotas um com o outro e fazendo merda atrás de merda. E tem uma pitadinha de vergonha alheia porque o Hardin soca fofo. Mas o que mais me pegou aqui é que a gente vê o Zack Code. Eu não faço ideia de como esse cara se chama, eu fiquei chamando ele de Zack Code direto. Então pra mim é o Zack Code. Ah, mas esse aqui é só um ator, na verdade eram dois irmãos. Irmão, esse aqui é o Zack Code e pronto. A entidade Zack Code, gêmeos a bordo. Mas antes de começar a falar do filme de vez, eu quero te pedir pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque recentemente a gente bateu 17 mil inscritos no canal. E a gente tá chegando bem perto da marca de 20 mil inscritos até o final do ano. Sério, se metade da galera que tá vendo esse vídeo se inscrever, a gente chega lá rapidola. Então, valoriza o colega de vocês aqui, que teve que ver os dois filmes numa noite, e aperta o botão de inscreva-se e manda pra alguém também, beleza? Beleza. E esse filme aqui começa recapitulando o filme passado, com a voz do Hardin Styles. E ele começa a mentir do nada. Ele fala que essa história é uma história sobre uma jovem explorando sua independência, livre das amarras dos pais autoritários. Hardin, meu querido vagabundinho. A única coisa que a mãe dela fez no filme passado foi se preocupar com a filha. Primeiro, que ela quis que a Tessa mudasse de quarto, porque a primeira coisa que a colega de quarto dela falou foi isso aqui. Você é sua guia espiritual. A gente põe você nos lugares maneiros mesmo sem identidade falsa. E pô, isso aqui é completamente plausível. E depois que a Tessa traiu o namorado com o Hardin, ela foi visitar a filha e viu ela montada no Hardin. Daí ela deu um esporro na filha dela e falou, pô, se é pra te ficar se agarrando com o cara, eu não vou pagar mais a faculdade. Até porque a Tessa não tava nem estudando, ela tava só cabulando aula. E eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe ia querer ver o filho em cima de alguém. Pô, dá pra entender por que ela ficou puta, não é? É claro que é. Pensa, Hardin, pensa. E aí depois ele continua mentindo, dizendo que a Tessa foi prometida pra um menino, que ela não amava. E tu para com isso, Hardin. Ela realmente não gostava do cara. Mas assim, ela podia terminar com ele. Mas ao invés de terminar com ele, ela preferiu abandonar o cara no meio da noite e ir dormir contigo. E pô, caramba, agora que eu lembrei disso, a Tessa é muito desgraçada mesmo. E ele continua mentindo. Ela conhece um jovem incrivelmente bonito. Longe de mim querer atacar a aparência de alguém, mas incrivelmente bonito, aí já é delírio. E ele termina dizendo que mesmo que ele represente tudo que ela detesta, ela se apaixona por ele. E depois disso ela é traída e quem fica destruído pela traição é ele. E o mais maluco de tudo é que o filme simplesmente começa esfregando na nossa cara que ele mentiu no final do primeiro filme. Os caras não sabiam como continuar a história de onde parou e eles simplesmente ignoraram tudo, ignoraram o final. Eu não sei se no livro é assim, eu também prefiro nem saber, mas pô, isso aqui é muita sacanagem com fã nessa bagaça. Sacanagem também é esse bagulho aqui ter fã, então, enfim, o casal é podre e bora seguir em frente. O papo aqui é que o Hardin não voltou com a Tessa. Ele tá triste, ele tá chateado, e quando ele sai do carro, ele se depara com um mendigo, mas ele manda logo o cara ir embora. O Hardin simplesmente não sabe que Jesus, às vezes, se disfarça de mendigo pra testar o nosso coração. Mas segura isso aí, que isso vai ser importante na história. Então a gente vê a Tessa, que tá chegando atrasada no trabalho, e sem mais nem menos, ela dá de cara com o Zack Code.
Code, que também trabalha no mesmo lugar que ela, a editora Vence. E a Tessa então trabalha na tranquilidade, ela ajeita tudo porque ela é uma garota gênio, mesmo matando todas as aulas e nunca estudando. E pela parte da manhã, ela acorda babando, e ela vê o chefe dela na frente dela, e ele começa a ler uma resenha que ela fez, porque ela simplesmente leu 3 livros de noite. A mina leu 3 livros e fez 3 resenhas numa noite só. Essa mina tem a força de um estudante de faculdade no fim de semestre. Eu de verdade sinto inveja, porque se eu conseguisse ler tanto, eu ia postar 7 vídeos ou mais todos os dias. Então o chefe dela fala que é pra ela seguir ele, porque eles precisam sair. E sim, ela acompanha o chefe dela sem tomar banho. E pelo visto o negócio tá muito bravo, porque o Zack Code sentiu na hora. É bom você trocar de roupa todo dia e tomar banho. Enquanto isso, o Hardin continua na vadiagem dele e resolve fazer mais uma tatuagem. Tô de boa. Vai diminuir a dor. Eu gosto da dor. E sim, é claro que eu ri nessa cena. Enquanto isso, a Tessa compra uma roupa, acompanhada da mulher do Vence, e um grande detalhe é que ela esqueceu de comprar uma calcinha. Então dá pra ter uma ideia de como é que esse negócio aqui vai terminar. E a turma toda vai pra balada, porque tem um cara lá chamado Sr. Jag, que é muito rico, e eles querem bajular esse cara a noite toda, até ele meter dinheiro na empresa. E é aquela diversão. O cara aparece com uma bebida chamada Sex in the Beach, e a Tessa fica doidaça. E ela se agarra com o cara na balada. Ela beija ele pensando que é o Hardin. Enquanto rola tudo isso, o Hardin tá na festa com aqueles amigos otários dele, e a Molly fica dando em cima dele direto, só que ele não tá nem um pouco afim dela, e rola essa cena aqui. Ainda tá chateado por causa daquela vadia arrogante? Não menciona o nome dela. Hardin, o nome da Tessa não é vadia arrogante não, cara. E voltando pra festa, a Tessa continua malucona e ela tem um celular. Então a gente já sabe, né? Simplesmente deu merda. É a pior combinação de todas. Porque ela faz exatamente isso que tu tá pensando. Por algum motivo, ela liga pro Hardin e ela fala que ela tá muito gata e que ele perdeu. E daí, o celular simplesmente mostra a localização dela pra quem atendeu o celular. Tessa, aqui aparece o local, eu posso achar você. E eu me pergunto, por quê? Que porcaria de celular é esse aqui, cara? Como é que tu liga pra uma pessoa e ela sabe exatamente onde é que tu tá? Quem é que ia pagar pro negócio assim? E o Hardin fala que ela tá muito louca, daí ela desliga, e ela fala com o Zack Code e diz que precisa sair de lá porque ela tá muito louca mesmo. E aí os dois vão pra suíte, começam a conversar, falam sobre livros, e nisso, a Tessa derruba vinho no Zack Code. E é óbvio, né? Ele não pode só se limpar, passar uma água na camisa. Ele tem que tirar toda a roupa e ficar pelado no quarto dela, obrigando a gente a ver a virilha dos gêmeos a bordo. E nessa hora o Hardin chega, porque como vocês lembram, o celular da Tessa mostra a localização pra ele. E ele vê o Zack Code lá, quase pelado, e fica atribulado e expulsa o cara de lá. E daí, ele e a Tessa começam a discutir. E do nada, a Tessa fica bêbada de novo, sendo que ela tava melhor ainda agora, mas que se dane. Ou você me come, ou vai embora. E é isso, como o filme não tem mais o que inventar, o negócio aqui vira 50 tons de cinza, do nada. E vai ser só lapada na rachada. Só que é claro, com todas as frescuras que esse romance lunático tem que ter. Fala que eu sou o único. Pela manhã, a Tessa acorda totalmente atrasada. Ela não toma banho de novo, porque dane-se, ela não gosta de tomar banho. Mesmo o colega de trabalho dela falando que ela tá fedendo, ela vai sem banho de novo. Mas antes disso, é claro, ela e o Hardin ficam brigando porque eles são dois ferruelas. E a Tessa deixa escapar que ela beijou um cara na balada. E aí o Hardin fica putaça e fala: a minha Tessa nunca beijaria qualquer cara na balada. Hardin, no filme passado, ela namorava com um cara que ajudou ela a se recuperar depois que o pai abandonou ela e a mãe. E sabe o que ela fez? Ela foi pro meio do mato com um cara totalmente estranho no segundo dia de faculdade. Eu acho que beijar um cara na balada é muito tranquilo perto disso. E pra deixar a situação pior, ele manda essa aqui. Quando você tava beijando o cara, eu tava comendo a Molly. Parabéns, cara. Eu já posso ver ela se apaixonando por ti de novo. Então a Tessa se encontra com o Zack Code, que diz que já trabalhou com o Hardin. Então sim, eles já se conheciam. E daí aparece o próprio Vence, dizendo que eles conseguiram investimento na empresa dele. O Hardin se encontra com o Lando e pede ajuda dele. Ele conta lá que ele brigou com a Tessa, ele fala que ele contou pra ela que ele comeu a Molly, só que ele não comeu. Só que agora tanto faz, porque ele vai embora pra Londres. E aí o Lando pergunta se ele ama a Tessa de verdade. E daí o Hardin fala que sim, e o Lando se mostra um péssimo amigo. E ele manda uma mensagem pra Tessa dizendo que o Hardin não dormiu com a Molly, no intuito de fazer os dois se acertarem. Um amigo de verdade jamais ia desejar isso aqui pra amiga. Na moral, eu não decidi quem é pior ainda aqui. Então, de verdade, comenta aqui embaixo quem é que tu acha mais otário, o Hardin ou a Tessa. Eu sei que é difícil decidir porque eles fazem força pra ser otários, mas talvez, lendo várias opiniões, a gente consiga chegar em alguma conclusão, porque eu de verdade não sei ainda. Mas voltando pra história, a Tessa fala com o Zack Code, que aparece dizendo que ele fez um comparativo pra ela, mostrando que é muito melhor ela ter um carro usado do que andar sempre de Uber. E ele conseguiu com que a empresa pague por esse custo adicional. E ela faz isso aqui. Obrigada.
Eu juro que eu vou ter essa cena aqui várias vezes, porque eu não consegui assimilar que ela beijou um colega de trabalho só porque ele deu uma boa notícia pra ela. Eu sei que possivelmente isso aqui vai virar um triângulo amoroso, mas assim, cara, por favor, escritora de After, Anna Todd, eu sei que se tu ir pra minha cabeça, tu consegue achar uma ideia melhor de como montar esse teu triângulo amoroso aí, porque parece que tudo aqui acontece do nada. A pessoa tá no trabalho e recebe um beijo na boca do nada, só porque falou, pô, a empresa vai te dar um dinheiro a mais aqui pra custos adicionais. Aí ela beija o cara na boca. Se bem que é a Tessa, né? Ela é intensa pra cacete. Se o cara falar, olha, tem café de tarde, é capaz dela beijar ele de novo, ficar chorando pelo cara e falar, pô, eu amo esse cara, ele mudou a minha vida, mudou meu jeito de pensar. O jeito que eu encaro o mundo hoje é diferente por causa desse cara. Sério, Tessa, te acalma aí. E a Tessa deu uma carona pro Landon e ele lê o horóscopo dela. Tudo bem, eu não vou falar nada sobre isso e bora em frente. Ele fala que ela vai solidificar um relacionamento romântico ou ela vai se envolver com alguém muito maduro. E os dois, conhecendo o Hardin, chegam à conclusão de que não é ele, porque ele tem a maturidade de um garoto de 5 anos. Então ela vai no AP que ela morava com o Hardin e ela fica lembrando de momentos, ela cheira a roupa dele e ela descobre que ele comprou um Kindle pra ela, com vários livros que ela gosta. E assim, já que ele comprou pra ela passa a mão, vira ratona mesmo e leva o Kindle pra casa, porque não é roupa. Ele comprou pra ela e quando ela tá saindo de lá, ela escuta o Hardin chegando com uma mulher. E essa mulher fica relembrando quando eles tomaram banho juntos. Aí a Tessa escuta isso e vai confrontar ele. Mas quem tá com o Hardin, na verdade, é a mãe dele, que fica impressionada de conhecer a Tessa. E a mãe dele fala que pensou que ela seria muito diferente. Ela fala que pensou que a Tessa teria o cabelo verde, que seria moleca doida. E ela fala também que pensou que a Tessa ia ter um piercing no chibio. É sério, ela realmente fala isso. De um piercing naquele lugar. Que lugar? E a Tessa pergunta pro Hardin por que ele não falou que eles terminaram. E ele fala que ele não teve coragem, porque a mãe dele ficou muito animada quando soube da Tessa. E assim, é claro que a Tessa vai agir com uma pessoa madura e vai falar, Hardin, tudo bem, eu entendo que tu não teve coragem de contar, mas como eu falei, eu vim aqui pensando que tu não ia estar, e isso aí é uma coisa que eu tenho que resolver com ela. Beijo, tchau, tô indo. Mas é claro que não, né? Na verdade, ela faz o completo oposto disso e começa a fingir que ela namora com ele só pra agradar a mãe do cara. Por quê? Me diz por que ela fez isso. E ainda por cima, hoje é aniversário dela. E a mãe dele diz isso aqui. Posso ser egoísta e pedir pra você ficar só por hoje? E é claro que ela, sendo uma pessoa sensata e madura, vira pra ela e fala, minha senhora, hoje é meu aniversário. Foi um prazer te conhecer, mas eu preciso passar meu aniversário, que é muito especial pra mim, com a minha mãe. Porque afinal, eu não tô namorando com seu filho e não tem por que eu estar aqui. Mas boa tarde, muito prazer, tchau. E não, pô, é claro que ela não falou isso. Ela deu um bolo na mãe dela e ela vai ficar com a sogra de mentira dela junto com o namorado de mentira dela, no aniversário dela. E daí eles continuam com a mentira e eles vão pro quarto. E o Hardin fala assim, pô, eu vou pegar um colchão pra ti dormir no chão, ou tu dorme na cama, eu durmo no chão, a gente reveza, né, que a gente não tá namorando, a gente não precisa dormir junto. E daí ela vira pra ele e fala assim, pô, eu gosto de pensar que a gente é evoluído, que a gente pode dormir junto sem se agarrar. E o que tu acha que acontece? Eles dormem junto e se agarram. Exatamente isso. E no outro dia, a Tessa volta pra casa dela e ela dá de cara com o Noah, que trata ela super bem, porque esse mano aqui tem muita paz interior. Ele é muito gente fina, porque se fosse eu ia chegar empurrando ela com meu chifre. Tô zoando, Noah. A gente tá junto aí, meu querido. Tu é muito legal, pô. E daí ele fala pra Tessa que parece que ela tá muito bem, e sem querer menciona o pai dela. E aí a mãe da Tessa liga pro Noah do nada. Por que ela liga pro Noah e não pra filha? Eu também não sei, mano. Tô procurando a resposta até agora. E na ligação, a mãe da Tessa fala pra ela que o pai dela apareceu, querendo saber dela, mas ela não quis avisar a Tessa. E elas começam a discutir, porque a mãe dela escondeu um segredo dela. E aí a mãe da Tessa fala que ela faz a mesma coisa. E é exatamente por causa disso que a cabeça do Noah tá coçando até agora. E depois disso, é claro que ela fica com raiva, ela discute com a mãe dela e já volta correndo pro Hardin. Porque é melhor ficar com ele do que com a mãe, né? Porque assim, ele literalmente mesmo, ele pode cagar na cara dela, que ela vai dar um jeito de perdoar. Mas a mãe, pô, a mãe não falar do pai que abandonou elas, aí não, é imperdoável, né? Sem condição. E no meio da noite, o Hardin tem um pesadelo com a mãe dele sendo violentada. E assim, o filme trata essa aqui do jeito tão irresponsável que eu não vou nem entrar muito a fundo nisso aqui. Só saibam que ele tem pesadelos. E a Tessa fala com a mãe do Hardin e ele fala que ele sempre teve pesadelos, desde quando ele tinha 8 anos. Ele fez terapia, ele tomou remédio, ele visitou inúmeros médicos e ele só conseguiu melhorar quando ele conheceu a Tessa. E pô, eu não quero ser chato, tá ligado? Mas eu preciso falar que não é assim, After. Não tem como uma pessoa ter um trauma que ela não consegue lidar e ela simplesmente esquecer isso porque ela trocou babinha com outra pessoa. Porque é exatamente isso que a Tessa e o Hardin fazem. Eles só ficam juntos de vez em quando e depois falta se matar. E não tem como isso aqui ajudar ele muito mais do que terapia e remédios. Não tem, cara, não existe isso aqui. A mãe do Hardin pergunta pra Tessa por que a mãe dela odeia tanto o Hardin e ela fala só que ele mentiu. Só que ele já se arrependeu, então tá de boa. E é foda porque a Tessa e o Hardin dão certinho juntos. A Tessa não toma banho e o Hardin não escova os dentes. Ele me dava um trabalhão pra escovar os dentes. Deve ser uma delícia os dois juntos aí. Então o Hardin dá um presente pra Tessa. Ele fala que ele vai fazer o que ela quiser sem reclamar. Daí eles patinam no gelo, vão pra aula de yoga, mas o que eles querem fazer mesmo, eu não posso narrar aqui no YouTube.
YouTube. E no meio de toda essa sacanagem, a Tessa recebe uma ligação da mulher do chefe dela, pedindo pra ela cuidar do filho dela. E como o estagiário é um ser amaldiçoado pra cacete, ela vai ter que cuidar lá do filho da moleca, e ainda leva o Hardin pra ajudar. E daí eles cuidam do moleque, e a mulher do chefe da Tessa fala pro Hardin que a Tessa revela o melhor dele. E eu fico imaginando quanto esse bicho aqui é otário, porque ele só cuidou de uma criança de tarde, e por isso ele já tá muito melhor. E todo esse rolê aqui acaba com o Hardin pedindo outra chance pra Tessa. E eles ficam juntos de novo. A mãe do Hardin recebe uma ligação aleatória de um cara aleatório, que na verdade não é tão aleatório assim, porque esse cara aqui é o pai do Hardin, que mudou o ator, junto com a mulher dele. É outro casal. Sim, mudou o pai e mudou a mulher também. Os dois atores aqui alegaram incompatibilidade de agenda, mas eu vou chutar e dizer que eles simplesmente leram o roteiro e pularam fora dessa bagaça. E o pai do Hardin pede pra Trisha visitar ele, porque eles estão na época de Natal e seria bom que todos se reunissem para um almoço. O Hardin é totalmente contra isso, porque ele odeia o pai dele, e daí eles vão lá, ele bebe no almoço, o almoço vira uma loucura, e o Hardin fica putaço com o pai dele, porque o pai abandonou a família e vive numa boa, como se nada tivesse acontecido. E isso aqui acaba com um socão na cara. E a mãe do Hardin fica muito chateada, porque ela claramente tá tentando superar o que aconteceu e seguir em frente. Mas aí o Hardin continua fazendo um drama, e ainda diz pra mãe dele que ela pode ter esquecido o que aconteceu, mas ele não. Irmão, eu não vou nem falar nada, porque o assunto é bem sério, mas esse bicho aqui é um palhaço, só pode ser. Pensou tu falar uma merda disso pra alguém que sofreu com uma parada dessa, mano? O cara aqui é um Zé Ruela do cacete. Então vai todo mundo pra casa, o Hardin quebra a abajur da casa dele, ele começa a ignorar a Tessa, e ela vai pro trabalho e se encontra com o Zack e Cody. E os dois almoçam juntos e conversam. A Tessa conta toda a história pra ele, e ele age como uma pessoa normal e fala, pô, esse relacionamento aí é complicado, isso vai acabar mal. Ele fala que já viu uma relação assim, e diz que nunca termina bem. Mas é claro que ela não tá afim de ouvir, porque ele consertou o abajur, então agora ele é um anjo de novo. E aí os dois ficam de namorinho, o celular do Hardin começa a tocar, e ele recebe várias mensagens. E a Tessa pergunta o que é. E ele fala que aqueles amigos otários dele estão querendo dar uma festa e estão convidando ele. Mas depois do que aconteceu, ele não tá nem um pouco afim de ir. Só que a Tessa não quer nem saber. Ela fala pra eles irem e que vai ser legal. E quando ela tá se arrumando, ela recebe uma proposta de emprego pra se mudar pra Seattle. Então eles vão pra festa e encontram todo mundo. A galera é gente fina, né? Pra não dizer o contrário. E a Tessa começa a se divertir. E o Hardin despista ela e vai pro quarto com outra garota. E quando a Tessa e o Hardin estão indo embora, a Molly aparece e começa a provocar ela, que dá uma ideia, uma grande ideia. Ela fala pra eles brincarem de verdade ou desafio. E aí a Tessa e a Molly ficam usando o jogo pra se provocar. A Tessa chama a Molly de puta, a Molly fala que o Hardin tem uma língua incrível e assim. Vocês lembram do primeiro filme, quando o Hardin dá um soco num cara e depois ele apanha? Então, a Tessa aqui mostrou que é muito melhor que o Hardin na porrada, porque ela deixa a Molly com o nariz sangrando e ela consegue sair por cima por aqui. Só que agora é hora de ficar por baixo, porque vai começar as cenas que eu não posso narrar. E depois de toda a sacanagem, o Hardin vê que a Tessa tá recebendo mensagem do Zack e Cody, dizendo que ele tá muito feliz pela proposta pra ela também ir pra Seattle, e que ele tá muito animado de passar um tempo com ela. E lendo isso, ele já pensa que ele vai ser corno, e ele mete o pé. E a Tessa vai atrás dele e escuta esse diálogo aqui. Tô feliz que fez aquilo. Me faz um favor e deixa só entre nós. É claro. Eu sou uma comiqueta. E vendo isso aqui, ela fica com raiva e ela beija o primeiro cara que ela vê na frente dela. O Hardin fica putaço, ele fica transtornado e diz que na verdade ele sumiu com a garota porque ele tava pedindo desculpas pra ela. Os dois começam a brigar de novo, e um manda o outro se fuder, aí um manda o outro se fuder de novo, e a Tessa volta pra casa enquanto o Hardin fica na festa e dorme por lá. Então ela acorda por falta dele e começa a mandar mensagem pra ele. E ela fica mexendo no celular enquanto ela dirige e procura por ele. E assim, eu sei que é um acidente e tal, mas assim, olha essa pateta dirigindo. Enquanto isso, o Hardin pega uma carona e no meio do caminho ele vê o carro da Tessa e ele fica desesperado. Ele liga pra todos os hospitais atrás dela e o Lando aparece transtornado dizendo que ela só bateu o carro por culpa dele. E assim, tudo bem, eles discutiram, tá ligado? Ela tava procurando ele, mas olha como essa mina dirige. Isso aqui não é culpa de ninguém além da galera que aprovou ela no teste de direção, porque não tem condição, cara. O Hardin então liga pra Tessa e quem atende é o Zack Cody, que fala que o Hardin é um merda, que ele só faz besteira, que ele só faz merda e que ele devia assumir da vida da Tessa, porque só assim ela vai poder ser feliz. E por incrível que pareça, ele escuta o cara e ele some por 9 dias. Só 9 dias. Daí rola uma montagem musical, o Hardin conversa com a mãe dele e a mãe dele fala que ele tem que ir atrás da Tessa, que ele tem que perturbar ela de novo, porque não foi o suficiente ainda. Ela fala que a Tessa vai estar numa festa que o Vance tá dando e é claro que ele vai lá. E nessa festa, o Vance pede a mulher dele em casamento e não como importe, mas sei lá, vai que isso aqui vira importante depois na saga. After. Só que no meio da festa, o Zack Cody fala pra Tessa que ele atendeu o celular e mandou o Hardin
Hardin ir pra fora da vida dela. E ele tá o filme inteiro tentando chamar essa mina pra sair. Mas assim, a gente tá no final do filme e isso aqui não vai acontecer. Porque o Hardin aparece e sai correndo atrás da Tessa. E assim, nem ela tá aguentando mais essa porra aqui. Você nunca vai me deixar em paz, não é? Então os dois acabam indo embora de Uber pra casa, porque sim, a gente viu o filme inteiro pra chegar nisso aqui. Nos dois ficando juntos de novo. E o Hardin tá atuando uma frase na costa dele, que é essa frase aqui. Desejo nunca mais me separar de você a partir de hoje. É, tá bom. E é agora, galera. Vocês lembram do mendigo no começo do filme? Sim, ele é simplesmente o pai da Tessa. Pai? E é isso aí, a gente chegou no final desse filme esse que tem a saga mais longa do que a paciência de qualquer ser humano, e se você achava que era impossível esse filme render tanta vergonha alheia assim, parabéns. After 2 conseguiu te provar o contrário. A gente tem aqui um casal que faz questão de disputar quem é que toma as piores decisões possíveis, um protagonista que parece ter fugido do manual de como não lidar com relações humanas, e a gente tem a Tessa, uma mina que lê 3 livros numa noite, mas esquece de coisas básicas como tomar banho e pensar antes de agir. Então, pra concluir, After 2 não é só um filme, é uma experiência sociológica. Então, por favor, se tu que tá vendo esse vídeo se identificou com algum personagem, procura ajuda urgente. Dito isso, bora direto pro terceiro filme. Esse terceiro filme aqui é uma bagunça igual os dois primeiros. O nosso casal principal vai brigar o tempo todo e vai ter um pouco mais de sacanagem porque o filme meio que virou isso. Os dois ficam brigando e ficam se pegando. E ao redor tem um bocado de gente mudando de papel o tempo todo. Sério, eu acho que quando chegar no quinto filme vai mudar até o casal protagonista. Porque todo o filme dessa saga tem um ator ou atriz substituindo alguém no papel de algum personagem. Mas bora por partes. Primeiro a gente começa pela sinopse. Tessa toma uma decisão que pode mudar a sua vida, mas isso prejudica o seu relacionamento com Hardin. E meio a brigas constantes, o casal tenta achar um ponto de equilíbrio. Quem diria, né? Quem diria que alguma coisa ia mudar e eles vão brigar de novo? Porque é exatamente isso que acontece em todos os filmes, cara. Dá pra usar a mesma sinopse pra todos os filmes. A Tessa toma uma decisão e isso prejudica o relacionamento dela com Hardin. Todo o tempo, toda hora. Mas sem mais delongas, bora logo falar do filme. E assim, logo no primeiro minuto de filme, a gente já vê que a atriz que fazia a mãe da Tessa já foi trocada. E a gente também vê a cena do pai da Tessa abandonando as duas. Ele meio que é expulso, sim, mas ele foi expulso porque ele bebia demais. Então sim, ele era otário. Mas agora, no momento presente, o pai da Tessa voltou e o Hardin diz que ele não confia no pai dela, porque o pai dela é um bêbado e vai magoar a Tessa, igualzinho o próprio Hardin faz o tempo todo. E esse lugar é dele, né? Quem vai magoar a Tessa aqui é o Hardin. E nos primeiros 4 minutos de filme, a gente já vê que o Landon também mudou. Agora ele é feito por aquele carinha que participou de DMV, porque o ator antigo não conseguiu chegar num acordo. E aqui vai a minha teoria. Eu acho que ele queria um filme bom e a produção se recusou a fazer. E eu juro pra vocês que eu fiquei vendo essa cena e fiquei todo confuso pensando, quem é esse cara? Por que ele tá falando com a Tessa? Aí depois eu me toquei que esse cara é o Landon. Sério, nesse filme aqui rola meio que uma dança das cadeiras. Se tu bobear, vem um cara que tá desempregado e pega o teu papel e o desempregado agora é tu. E o Landon fala pra Tessa que se ela for embora, ela não vai ter tempo pra ninguém, muito menos pro Hardin. E nisso, o Hardin aparece e os dois começam a discutir. Porque assim, o Hardin achou que depois que eles se formassem, eles iam se mudar pra Londres. E a Tessa tá muito afim de aceitar o emprego que ofereceram pra ela em Seattle. Ela tava esperando que o Hardin fosse com ela, só que ela não falou pra ele. E nem ele falou pra ela que ele tava afim de ir pra Londres. Aí um queria que o outro adivinhasse, e aí realmente eu não sei como é que alguma coisa ia acontecer. Eu sei que não aconteceu nada que eles queriam. E a Tessa fala que eles têm que conversar mais. Só que agora ela tem que ir pra aula. E eles podem se falar depois. Tem que ser muito importante pra você. Pra achar tempo na sua agenda agitada. Obrigado. É, meu patrão. Só faltou tu deitar no chão e gritar que nem uma criança. O cara vai chorar só porque a mina tem aula, bicho. Não é possível um negócio desse. E o Hardin volta pra casa e dá de cara com o pai da Tessa, que aparentemente agora mora com eles. E daí, o Hardin recebe uma ligação, que é da mãe dele. E ele fica meio estressado e decide dar uma volta. E como o pai da Tessa tava de saída, o Hardin oferece pra ele uma carona. E pra onde é que ele tá indo? Ele tá indo pra um bar. É claro que ele tá indo pra um bar. E chegando lá em frente, ele pergunta pro Hardin se ele não tá afim de entrar pra tomar uma cerveja. E depois de alguns copos, o Hardin começa a falar com o sogrão e ele mostra uma foto da Tessa. E aí um cara no bar vê a foto e chama a Tessa de gostosa. E fala que vai homenagear ela depois. Então é claro, por causa disso começa a rolar um porradão no bar. E a Tessa tem que sair da aula pra ir buscar o namorado e o pai num bar no meio do dia. Ela leva os dois pra casa e o pai dela dorme no sofá. Enquanto isso, ela vai dormir com o Hardin. E ela fala que ela não gostou nada do que aconteceu. Então o Hardin explica tudo. Ele fala que ele bateu no cara porque ele desrespeitou ela. E tipo assim, cada um tem seu fetiche, cada um tem seu xiri. Mas eu acho que ela devia estar atribulada porque ela teve que largar a aula pra buscar o namorado e o pai
no bar, no meio do dia. Mas que se dane. A mente dela já virou omelete, então ela se deixa levar e pratica aquelas coisas que eu não posso narrar no YouTube. E pela manhã, o pai da Tessa fala que ele vai embora, porque ele pegou um serviço pra fazer. E a Tessa, coitada, ela dá o telefone dela pro pai dela ligar pra ela, sendo que ele é um mendigo. E eu acho que não tem como ele ligar pra ela. Antigamente, era só ele chegar no orelhão e ligar a cobrar. Só que não tem mais como fazer isso. Orelhão, né, mano? Eu realmente tô ficando velho. Eu literalmente acabei de lembrar que tinha um telefone que ficava no meio da rua que dava pra ligar pras pessoas, cara. A Tessa e o Hardin conversam sobre Seattle porque a Tessa fala que o sonho da vida dela é morar lá. Ela não quer terminar com ele, mas ela não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. E o vagabundinho do Hardin diz que ele não se encaixa nessa vida, numa vida cheia de frescura. Irmão, o que é frescura, cara? Ela vai ter um emprego, ela vai ganhar dinheiro e ela vai pagar pela vida dela. Melhor mesmo é ser vadio. Aí sim, o Hardin gosta de ser vadio. E eu sei que no meio disso rola isso aqui. Eu não tenho nada lá. Você tem a minha. Tá, mas não é o suficiente. Então, a Tessa vai embora mesmo assim. E aqui a gente vê o Vance e a mulher dele. E adivinha, os atores também mudaram. Qual é, galera? Por que eles sempre trocam os casais? Como é possível ninguém continuar no filme, cara? Eu meio que entendo que se tu pega um roteiro desse, tu começa a ler e entender o que tu vai fazer, tu meio que não quer fazer parte, tá ligado? Eu acho que só vale a pena mesmo pra quem é protagonista, porque aí sim dá repingar um dinheiro legal. Mas assim, cara, não é possível que em meia hora de filme já saiu 3 pessoas do elenco. 3 não, né? Foram 4 pessoas que saíram. A Kimberly pergunta se a Tessa já arrumou lugar pra ficar e oferece a casa dela. Ela fala que a Tessa pode ficar lá por um tempo. É o sonho da vida de qualquer estagiário, morar com os patrões. Deve ser um pesadelo completo. A Kimberly, então, começa a falar com a Tessa e fala que o Vance ficou muito arrasado quando o Hardin não aceitou a proposta de emprego dele. Que emprego era esse? Simplesmente o que ele quisesse. Irmão, esse cara é um vadio mesmo. Ele não sabe nem aproveitar uma peixada. E depois de saber disso, a Tessa vai confrontar o Hardin e fala que eles precisam parar de esconder segredos um do outro. E com toda a certeza eles vão parar. Confia aí, pai. Então depois disso, a gente vê a família toda reunida. E assim, vocês notaram alguma diferença aqui? Sério, olha bem. Sim, a mãe do Landon também mudou. A atriz mudou de novo, cara. São 3 filmes e 3 atrizes diferentes. Eu acho que daqui pra frente não vai ter jeito. Eles vão ter que contratar a Mística. E o papo é que toda a família se diverte, enquanto o Hardin continua escrevendo no caderno, mas segura essa informação aí, que ela vai ser importante só no próximo vídeo. A Tessa conversa com o Landon e diz que tá pensando em não ir pra Seattle, só pra viver na vadiagem com o Hardin. E ele chama ela de burra e ela começa a repensar a burrice dela. A família toda vai pro restaurante e nisso, o Hardin encontra 2 conhecidas e ele começa a conversar com elas, mas logo depois, ele vê que a Tessa tá sendo atendida por um garçom e ele fica com ciúme do garçom. E ele vai lá dar um chega pra lá no cara. E os 2 voltam pra casa, entram na hidromassagem e vão fazer aquilo que eu não posso narrar no YouTube. E depois daquela sacanagem, a Tessa fala que ela adoraria que o Hardin morasse em Seattle, e o Hardin pergunta se essa mudança tem alguma coisa a ver com Zack Code. Ela fala que não, só que aí ele pergunta se ela sentiu alguma coisa por ele. E quando ela vai elaborar a ideia, ele mete o pé. Mano, tu pergunta o bagulho, e tu não aguenta a resposta, então não pergunta nada, cara. Pelo amor de Deus. Então depois disso, a Tessa tenta ligar pra ele, mas ele não atende. E aí a Tessa mostra pra todo mundo que todo o ciúme que o Hardin sente por ela é justificado, porque ela se encontra com o garçom que serviu ela acompanha o cara, usa o casaco dele, aceita uma bebida. No meio disso, ela se encontra com o Hardin, que vê essa patifaria e fala pra eles 2 irem embora. Mas a Tessa fala que ela não quer, e o que ela quer mesmo é seguir o garçom até o quarto dele. Que pra terminar todo esse rolê, o garçom dá o número dele pra ela. E é isso. A Tessa vai logo encontrar outro cara pra mudar a vida dela pra sempre aqui. E depois de todo esse rolê, a gente volta à nossa programação normal, porque vai ter mais briga. O Hardin encontra o número do garçom, e ele sente exatamente a dor que o menino Noah sentiu. A dor do chifre. E como ele tá se sentindo traído, ele começa a jogar tudo na cara da Tessa e diz que foi ele que arrumou o trabalho que ela tem. E é só por isso que ela vai poder se mudar. Até porque nenhum calouro nunca chegou perto de conseguir essas coisas. E dito isso, os 2 metem um pé porque eles miaram com o clima da viagem. E quando a Tessa volta pra casa, ela fica desolada. E ela decide ir embora pra Seattle no mesmo dia, que foi a melhor coisa que ela fez. Ela poderia sofrer um acidente de noite porque ela não sabe dirigir? Claro que poderia. Mas não aconteceu, então é só lucro. Naquela noite, o Hardin encontra o caderno da Tessa e lê tudo que ela escrevia sobre todo o sofrimento que ela passava com ele. E ele meio que volta a beber. E nesse meio tempo, a Tessa vive normalmente. Ela faz tudo o que ela tem que fazer, ela trabalha, ela estuda, mas ela fica sempre esperando a mensagem do Hardin. E depois de cansar de esperar, ela liga pra ele. Só que no segundo que ela liga, ele atende e ela escuta a voz de uma outra mulher. Daí ela desliga e o Hardin liga de volta, dizendo que na verdade, a voz que ela escutou foi de uma treinadora dele. Porque agora ele faz boxe e ele tá malhando direto. Porque é isso que acontece com o cara quando ele leva um pé na bunda. Ou ele começa a malhar e vira boladão, ou ele vira red pill. Os 2 não dá. E nesse meio tempo, a Kimberly fica grávida. E de novo, não que eu me importe, mas eu acho que isso aqui
pode dar em alguma coisa lá na frente, então eu tô falando isso aqui pra deixar todo mundo informado. E a Tessa liga de novo pro Hardin, e os dois fazem aquilo que eu não posso narrar no YouTube, e nem se eu pudesse eu narraria, porque eles simplesmente fazem aquilo por mensagem de texto, e é totalmente constrangedor. Papo de avançar a cena, porque não tem condição de ver isso aqui, cara, de jeito nenhum. Tá querendo fazer sexo por telefone comigo? Não. Wait. E pulando um pouco a cena, a gente vê que o Hardin tá perturbado, porque ele tem um sonho com a Tessa ficando com o garçom, e ainda dizendo que ama ele. Então, ele vai visitar ela. E os dois se desculpam de novo, dizem que se amam, se agradecem, todo aquele papo lá que a gente já viu. Mas quando vai rolar o rally rola, o Hardin lembra do sonho, e ele desconversa e vai embora, porque ele broxou na hora. O Vance e o Hardin continuam se aproximando, enquanto a Kimberly e a Tessa trocam uma ideia. O Hardin fica putaço com tudo que ele tá sentindo e vai descontar no box, bem no meio da madrugada. A Tessa aparece, ele conta pra ela que teve um pesadelo com ela dando pro garçom, e ele fala que a vida dela seria bem mais fácil se ela tivesse com outro cara. E como é que isso tudo termina? É claro que termina com aquelas cenas que eu não posso narrar aqui, porque é isso. Se tu tem um problema, é só tu meter sexo no meio que resolve. Vai por mim. E no outro dia, o Hardin fala que eles não usaram camisinha. Então a Tessa fala que tá tudo certo, que ela vai só tomar uma pílula e é show. E o Hardin recebe uma ligação nesse meio tempo. A Kimberly fala que ela acha que é a mãe dele avisando sobre o casamento, porque ela vai casar com um cara chamado Mike. E o Hardin atende e não fala nada pra Tessa. Então eles vão comprar a pílula, passam um dia na tranquilidade, agindo como um casal normal, mas a Tessa fica se perguntando por que o Hardin não falou nada pra ela sobre o casamento. E quando ele tá indo embora, ela pergunta o porquê. E ele fala que ele não contou porque ele não queria ir. Mas depois ele muda de ideia, ele fala que eles vão e tá tudo certo de novo. E quando o Hardin volta pra casa dele, ele encontra o pai da Tessa, que invadiu a casa porque a Tessa mostrou onde é que eles guardam a chave. Porque é isso, lá fora não tem cópia de chave e eles não usam chaveiro. Eles têm uma chave só, colocam debaixo do tapete e todo mundo consegue abrir tua casa. O pai da Tessa então fala que ele tá devendo uma galera e o Hardin dá pra ele um relógio, que é bem caro e ele pode vender pra pagar o agiota. Então, a Tessa vai atrás de um anticoncepcional, porque ela não vai querer um filho do Hardin por aí, né? O que essa criança ia sofrer não tá escrito. Só que nesse meio tempo, ela descobre que ela não pode engravidar. Então o Hardin vai pra Seattle contar com a Tessa e fala que ele vai se mudar pra lá, mas só depois de 2 meses, porque ele ficou cabulando aula e ele não vai conseguir se formar antes. Então depois de mais cenas que eu não posso narrar aqui, eles vão pra Londres visitar a antiga casa do Hardin, porque eles vão pro casamento da mãe dele. E o Hardin passeia por aí, vai fazer umas compras, ele vê os amigos vadios dele. Enquanto isso, a mãe dele vai escolher um vestido pro casamento, bem em cima da hora. Tipo, ela vai casar amanhã e ela vai ver o vestido hoje. E naquela noite, o Hardin não consegue dormir e ele acaba ouvindo um barulho na cozinha. E o que é esse barulho? Simplesmente do nada, o Vance, que é o chefe da Tessa, tá transando com a mãe do Hardin na cozinha. E assim, a mãe dele vai casar amanhã e tudo mais, traição é errado, beleza. Mas a minha única pergunta é, por que eles estão transando na cozinha? E não em qualquer outro lugar? Não era óbvio que alguém ia acordar e pegar eles? Tipo, o filho dela tá lá em cima, com a namorada. Alguém ia acordar e pegar esses caras. Eles são muito burros, não é possível. E o Hardin fica inconformado com a burrice dos dois e começa a merendar o Vance na porrada. E a situação fica uma merda. Todo mundo fica preocupado com o corno do Mike, porque o filme inteiro todo mundo tá falando que o Mike é muito gente fina, o Mike é muito legal. Nossa, que bom que eu também vai casar com o Mike, ele é muito bacana. E até agora esse cara não apareceu. E aí o Hardin se acaba de chorar no meio da noite e pela manhã finalmente rola o casamento. E a gente descobre quem é o Mike. E depois do casamento, o Vance fala pro Hardin que precisa muito ter uma conversa séria com ele e que tá esperando ele num bar no fim da rua. A Tessa então vai falar com a Kimberly e o Hardin vai falar com o Vance. E esse filme aqui termina com a Kimberly e o Vance dizendo pra Tessa que o Hardin, na verdade, é filho do Vance. Depois a Tessa e o Hardin se encontram e começam a se beijar, porque é isso que tu faz quando tu descobre que o teu chefe é, na verdade, teu sogro. Porque pelo menos assim, tu sabe que tu vai subir de cargo. E pô, sinceramente, eu odiei esse terceiro filme. O After tem um problema que eu já reparei há muito tempo, só que parece que tá piorando. Tipo, as cenas duram 1 minuto e meio e dá pra resumir tudo em 2 linhas. É sério, tipo assim, o casamento dura 1 minuto. Tudo dura 1 minuto aqui. Tu tá ligado quando tu pega um roteiro que tá escrito tudo que tem que ser gravado, tipo, cena 42, Tessa pergunta pro Hardin por que ele não falou sobre o casamento. E aí a cena é desenvolvida, né? Ela dura um pouquinho mais. Tipo, os atores têm mais falas, tem mais atuação, mas aqui parece que literalmente o cara pega a cena e diz, pô, chega pra ele e fala, por que tu não me contou isso aqui? E o cara fala, ah, não deu. Pronto, final de cena. O filme é um bocado de cena de 1 minuto, tudo junta. Parece que nada pode ser aprofundado aqui. Por favor, After, me explica. É crime ter mais de 4 falas, cara. Todo mundo só fala uma coisa, sempre. Mas enfim, a gente chegou no final dessa montanha-russa emocional, que é After 3, e é impressionante como essa saga consegue se superar. Quando a gente fala de confusão, After é o primeiro filme. As cenas aqui duram um piscar de olhos, o casal protagonista fica o tempo todo disputando pra ver quem faz mais merda, e se tem alguma coisa que continua aqui, é o ciclo interminável de brigas. Os caras brigam, se reconciliam, e aí vira aqueles momentos que eu não posso descrever por aqui. E After 3, em essência, é um compilado de decisão ruim, tanto dos personagens quanto da produção. Dito isso, eu me
despeço por aqui e eu deixo vocês com a saga Crepúsculo ou com o Iceberg de Eu, Patroa e as Crianças. Escolhe um desses e assiste. E fica ligado que tem muito vídeo pela frente. No mais é isso, tamo junto, valeu e falou!